Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nova Califórnia Produções. Hoje o vídeo é um pouco diferente, eu não vou falar aqui sobre miniaturas, eu vou trazer para vocês mais uma dica financeira. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo mostrando como que você pode voltar das suas férias trabalhistas e receber o seu salário completo. Eu dei aqui várias dicas que têm funcionado comigo e no vídeo de hoje eu vou dar outra dica financeira. Não sou economista, não sou formado em economia, nada disso, mas é simplesmente pela experiência, algo que tem funcionado comigo e pode funcionar com você também. A dica de hoje é sobre como você economizar no seguro do seu carro. Será que é possível você fazer o seu próprio seguro sem pagar a seguradora? Será que funciona? É bom? Então você vai saber sobre isso no vídeo de hoje. Então não saia daí e acompanhe o vídeo. E para apresentar esse conteúdo para você, eu preparei uma série de slides que mostra aqui um passo a passo que vai ajudar você a entender como é feito esse seguro, que você mesmo pode fazer sem pagar a seguradora. Você vai entender se funciona ou não, e se seria interessante para você. Só que eu já vou avisando uma coisa, essa espécie de seguro, que eu vou dar a dica para vocês hoje, é um meio que eu uso desde que eu adquiri meu carro, não funciona com todo mundo. Então, cada um vai ter que analisar se no seu caso é viável ou não você fazer o seu próprio seguro ou você contratar uma seguradora. Então, eu preparei aqui uma série de slides, onde eu vou falar para vocês, faça o seguro do seu carro sem gastar com seguradora. Por que isso é bom? Você garante a proteção do seu carro e investe o seu dinheiro em você mesmo. Porque aquele dinheiro que você está guardando para fazer o seguro do seu carro, lá na sua conta bancária, na sua caixinha, lá no seu banco, ele pode render juros para você. Então é um investimento para você mesmo. Então é muita vantagem fazer esse método, se ele for um método que possa funcionar com você. Então, para que a gente possa entender se esse método funciona ou não, primeiro a gente precisa entender o que é um seguro. Então a minha assistente, Sônia Silva, minha esposa, vai controlar aqui os slides para nós, eu preparei essa série de slides. Pode passar o primeiro, por gentileza. Então olha só, para que serve um seguro automotivo? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Qual que é o objetivo do seguro? Um seguro é usado para uma emergência, ele vai cobrir uma necessidade sua, Está lá o seu veículo, você acidentou, você bateu, o seu carro foi roubado, aí o seguro serve para cobrir os seus prejuízos. Em resumo, o seguro, ele cobre danos ao veículo, prejuízos a terceiro e você também tem assistência. O seu carro quebrou, você chama o guincho, teve uma catástrofe natural, caiu uma árvore em cima do seu carro, o seguro vai lá e cobre o seu prejuízo. Seu veículo, seu carro, sua moto foi roubada, o seguro vai te dar outro, Aí você colidiu o seu carro, sofreu um acidente de trânsito, então o seguro vai cobrir ali o seu prejuízo, e o prejuízo da pessoa que você bateu ali, você acidentou ali no trânsito. Então esse é o objetivo do seguro, para uma emergência que você tem com o seu carro, o seguro vai lá e resolve o seu problema, Pode passar o próximo slide, por gentileza. Então, qual que é a diferença entre você pagar um seguro e fazer o seu próprio seguro? No caso de você pagar um seguro, uma pólice de seguro, todo mês você vai ter que pagar para uma empresa, para uma empresa terceirizada, ali um valor mensal, que é o valor do seu seguro,
E aí, se você tiver alguma necessidade, você vai acionar a empresa e ela será responsável por ressarcir ali o seu prejuízo. Então você paga ali uma apólice de seguro. Aí aconteceu lá, por exemplo, você bateu o carro. Aí você vai acionar o seguro, eles vão consertar o seu carro teve perda total, eles vão te dar outro veículo, né? Então, assim funciona uma apólice de seguro. Então você paga o seguro para a empresa, se você precisar, você aciona. E o seguro que você mesmo faz, né? Você fazendo o seu próprio seguro. Como é que ele funciona? Então, nesse caso, você vai ter que ter uma conta separada, né, para você fazer ali o seu seguro, e todo mês você injeta dinheiro nessa conta, que seria o valor do seguro do seu carro. E esse dinheiro é um dinheiro que você não usa para nada, é específico, determinado ali para o seu seguro veicular privado, né, vamos chamar assim. Então, se você tiver uma necessidade, você vai lá nessa conta, né, por exemplo, você bateu o carro, o conserto do carro ficou em 3 mil, você vai lá, tira o dinheiro e conserta seu carro, né? Então, essa é a diferença aí entre um seguro e outro. Você fazendo o seu próprio seguro, o dinheiro já está com você. Você fazendo o seguro com a empresa, se você precisar, você vai ter que acionar a empresa. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Quando é que se justifica você fazer uma apólice de seguro? Então aqui o objetivo desse vídeo não é falar que empresa de seguro é boa ou é ruim, até porque eu nunca tive, eu nunca usei. Então o objetivo não é falar mal de seguradora nenhuma. Eu simplesmente quero dar dicas. Para alguns essas dicas vão funcionar, assim como funcionou para mim, mas para outros elas não seriam viáveis. Então, por exemplo, talvez você queira fazer o seu seguro veicular de maneira privada, né, você mesmo fazendo o seu seguro, mas talvez essas dicas não se encaixam na sua situação. Quais são algumas situações, por exemplo, que seria mais vantajoso você pagar uma apólice de seguro do que você fazer o seu próprio seguro veicular, né, privado? Uma maneira, por exemplo, que seria interessante você pagar é se você usa o seu carro para trabalhar. Você está sempre constantemente no trânsito com o seu carro, né? O seu carro é um veículo de serviço que você trabalha, que você usa constantemente o seu carro para você trabalhar. Você está sempre ali exposto ali no trânsito a situações que você possa sofrer algum acidente, né? Você viaja muito, às vezes você tem que deixar o carro estacionado em vários lugares, corre risco de ser roubado. Então, se você usa o seu veículo muito, né, usa o seu veículo para trabalho, então seria interessante você ter uma apólice de seguro. Por quê? Porque você está mais exposto a situações que possam vir a trazer para você algum prejuízo, algum acidente, algum furto do seu veículo, né? Porque você usa o seu veículo para trabalho, você está constantemente na estrada com o seu veículo. Então, aí nessa situação, talvez um seguro veicular privado, você fazer o seu próprio seguro, já não seria interessante para você. No próximo slide, por gentileza, aí nós temos aí uma outra situação. Você mora em um lugar em que é muito comum roubo de veículos. Você mora em um lugar perigoso, né, considerado de uma periculosidade maior. Há muitos relatos de roubo de veículos. É comum aí na sua região eles roubarem carro, moto. Então, se você mora num ambiente assim, num lugar assim, aí também seria interessante você fazer o seguro do seu veículo, né? Fazer uma apólice de seguro, ao invés de você tentar fazer seu próprio seguro. Próximo slide. Aí nós temos aqui uma outra situação que também pode justificar você fazer uma apólice de seguro. Inclusive, esse detalhe, se você não sabe, eu pesquisei sobre isso, influencia no valor do seu seguro. Você vai procurar uma seguradora, eles olham tudo isso, né? Depois até vou falar um pouquinho sobre isso. Você é aquele tipo de motorista que é imprudente no trânsito. Você gosta de exceder a velocidade, né? Você é uma pessoa que gosta de adrenalina, né? Gosta de avançar o sinal vermelho, fazer conversão proibida, né? Ou seja, você dirige de qualquer jeito, você foge da regra. Então, nesse caso, seria interessante também você ter um seguro. Por quê? Se você não observa a sinalização, se você gosta de correr, se você faz conversão em lugar proibido, né? Se você fica só dando grau com a sua moto, se você sempre gosta de andar se arriscando, então você está mais propenso a sofrer acidente, a bater no carro de alguém, né? A ter um problema. E aí, se você for tentar fazer o seu próprio seguro veicular, então você, né, vai passar aperto, porque você não vai ter condições de cobrir
ali os prejuízos que você mesmo vai causar para você. Então, se você tem uma pólice de seguro, é melhor, né? Se você bater o carro, você vai lá, aciona o seguro, né? E se você tiver um prejuízo aí nesse respeito, por causa da sua maneira de dirigir, então aí você tem o seguro. Então é muito importante você analisar isso também, né? Outro slide. Às vezes você possui um veículo de alto valor. Hoje em dia carro está tão caro, né? Carros novos principalmente. Aí você tem um veículo novo, um veículo muito caro. Então talvez não seria interessante você fazer o seu próprio seguro particular, privado, você mesmo. Então seria interessante você pagar uma pólice de seguro. Por quê? Se o seu veículo for roubado, por exemplo, você não vai ter o valor completo para comprar outro. Já você pagando uma pólice de seguro, se o seu veículo for roubado, eles vão te dar outro veículo novo. Então se você tem um veículo de um valor considerável, talvez seria interessante você fazer uma pólice de seguro. Agora, para quem funcionaria fazer o próprio seguro sem depender de segurador? Quais são algumas situações que possam justificar, ao invés de você pagar a seguradora, você fazer o seu próprio seguro? Então no próximo slide aí eu vou mostrar algumas condições. A primeira delas é, você não usa o seu carro para trabalho. Você é um motorista tranquilo, usa o seu carro de vez em quando, um veículo só para uso pessoal, né? Você não trabalha com o veículo, não está sempre exposto a situações no trânsito, porque no trânsito é o seguinte, você no trânsito está sujeito, né? Às vezes um acidente é causado não pela sua maneira de dirigir, mas pela maneira de outros dirigirem. Então se você está constantemente no trânsito, né, você está suscetível ali a sofrer um acidente, a bater, ou alguém bater em você e tal. Mas se você não usa o seu veículo para trabalhar, né, então é um veículo particular, você usa de vez em quando, então talvez essa dica funcione para você. Ao invés de você pagar uma pólice de seguro, você pode fazer o seu próprio seguro veicular privado, né? Então aí você vai ter todo mês fazer essa reserva, que seria o seguro do seu carro. Eu já vou explicar como funciona. Próxima situação, próximo slide. Você mora num lugar tranquilo. O seu bairro, é lógico que hoje em dia não existe lugares que sejam 100% seguros, mas talvez no seu bairro é um lugar mais tranquilo, um lugar que tem menos índice de roubo de veículos, né? Você não vê falar muito disso lá no seu bairro, então talvez seria interessante você fazer o seu próprio seguro veicular privado, né? Em vez de pagar uma seguradora, porque você está menos exposto a situações que poderiam fazer você ter algum prejuízo, né, com o seu veículo. Próximo slide. A sua maneira de dirigir também diz muito. Você é aquele motorista cuidadoso, você observa as leis de trânsito, para no sinal tudo direitinho, né? Anda de acordo com as normas de trânsito, dentro da velocidade, está atento a todas as situações à sua volta. Então, quer dizer, se você é um motorista experiente, cuidadoso, quando você está no trânsito, dificilmente você vai bater seu carro, você vai se envolver em alguma situação que você precise acionar o seguro. Então, nesse caso também você poderia fazer o seu próprio seguro veicular privado, sem precisar pagar a seguradora, né, porque aí você teria condições, caso você sofresse algum incidente, você mesmo arcar com os custos. E o próximo slide, uma outra situação, é se você tem um carro de pouco valor, né, um carro popular, que tem um valor mais baixo, principalmente se ele já tiver quitado, você não está pagando ele mais, você já pagou seu veículo, é só você usufruir, e aí o seu veículo de um valor mais baixo. Então se você vinha perder aquele veículo, um acidente ele dá uma perda total, ou às vezes, por exemplo, o seu veículo for roubado, não seria difícil você adquirir outro. Então, pelo valor ser baixo, talvez justificaria você fazer o seu próprio seguro veicular privado, sem depender de segurador. Agora olha só, vamos para o próximo slide. Antes de começar, vamos supor que você analisou a sua situação. Aí você determinou que o melhor para você é você fazer o seu próprio seguro veicular privado. Por que privado? Porque privado é de particular, é seu, você mesmo vai fazer, né, o seu seguro. O que você deve determinar antes de começar a fazer o seu seguro veicular privado? Algumas coisas são muito importantes olhar. Primeiro delas, que eu sugiro para vocês, conforme o slide que eu estou pondo aí na tela, você precisa analisar o que o seu seguro vai cobrir. Então, veja só, para que serve um seguro?
O seguro é para emergências, não é? Você bateu o carro, você precisa do carro, né, rápido. Você vai acionar o seguro para consertar o seu carro, para você pôr o seu carro rodando o mais rápido possível. O seu carro quebrou. Você está no meio de uma viagem, o seu carro quebrou. Você precisa de um guincho. Você precisa de um socorro rápido, acionar um guincho, ir lá, pegar seu carro, levar para uma oficina mais próxima para poder arrumar. Então o seguro ele cobre emergências. Então se você faz o seu seguro particular, sem seguradora, então você precisa determinar o que seria uma emergência no caso do seu veículo, que o seguro iria cobrir. Então eu coloquei aqui uma lista de sugestões nesse slide, que serve de sugestão para vocês. Por exemplo, olha, o que seu seguro privado poderia cobrir? Acidentes, danos causados por desastres naturais, cai uma árvore lá no seu veículo, uma enxurrada leva o seu veículo, então aí você poderia usar esse valor que você reserva todo mês do seguro para cobrir esses danos, né? Danos a terceiros, você bateu no carro de alguém, na moto de alguém, né? Você estava errado, né? Você às vezes distraiu, aí você às vezes precisa reparar os danos da pessoa. Reboque, chaveiro, né? Seu carro trancou com a chave lá dentro, você precisa chamar um chaveiro. E reparos quando o defeito tiver sido causado por acidentes ou problemas mecânicos inesperados. Roubo e pane seca, né? Você está viajando no seu carro, o marcador está estragado, acabou a gasolina no meio da estrada, você precisa voltar para casa, então você tem lá seu seguro, na emergência você poderia usar. E o que seu seguro não deveria cobrir, né? Segundo essa sugestão que eu coloquei aqui, pequenos reparos, coisas que são manutenções que você já precisa fazer no seu veículo. Então isso aí não é uma emergência, né? É algo rotineiro, que você já tem que manter o seu carro em dia, funcionando. Então, isso aí não entraria na lista do que cobre. Abastecimento regular, né? Manutenção preventiva ou corretiva, acessórios, revisão anual. Então, são coisas que você já faz no seu veículo. Então, o seguro é para algo extraordinário, né? Uma situação adversa que surgiu e você tem que resolver. Então, essa é a sugestão que eu dou para vocês. Próximo slide, por gentileza. Agora, como fazer o seu seguro veicular privado? 3 passos muito importantes aqui para você conseguir fazer o seu seguro. O primeiro deles é, se você decidiu fazer o seu próprio seguro do seu veículo, então você precisa, primeiro de tudo, ter disciplina. Isso mesmo. Você precisa ter disciplina para disciplinar a sua mente até a atitude correta, né? Por que a disciplina ela é muito importante? Porque o seguro que você está fazendo, o dinheiro que você vai guardar lá nessa conta todo mês, é para você usar para uma emergência, para um imprevisto. Mas aí o que acontece? Aí você, numa hora, você precisa de um dinheiro para alguma coisa, surgiu um imprevisto em casa, aí você fala, eu tenho aquele dinheiro guardado naquela conta. Aí você vai lá e gasta. O que vai acontecer depois? Quando você tiver um problema lá com o seu carro, você gastou aquele dinheiro, você vai ter sabotado você mesmo. Então a primeira coisa é isso. No meu caso, eu sempre faço assim, eu encaro o seguro como se fosse um pagamento. Mesmo sendo para mim mesmo, eu encaro como se eu estivesse pagando uma parcela do meu seguro. Quando você coloca na sua mente que você está pagando, é mais difícil de você gastar depois. Porque quando você fala que eu estou pagando, por exemplo, igual você está pagando uma conta de água, de luz, aquele dinheiro não é seu, ele está indo embora, você pagou e pronto, você esquece aquilo ali. Então, se você colocar na sua mente, é um seguro que eu estou pagando, mesmo que seja para mim mesmo, mas eu estou pagando. Aí você coloca lá no seu orçamento, junto com as suas contas do mês, fica mais fácil para você conseguir manter ali a disciplina e conseguir manter o seu seguro todo mês. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir uma conta separada só para isso, ou até mesmo dentro da sua própria conta principal. Alguns bancos, como por exemplo o Nubank, o PicPay, eles disponibilizam a opção de cofrinho, né, ou de caixinha, onde você pode criar várias caixinhas ali com objetivos específicos. Então eu, por exemplo, uso a caixinha do Nubank. Então ali você coloca dentro daquela caixinha aquele valor todo mês ali do seguro do seu carro e vai depositando ali. Você só vai tirar se você tiver uma emergência com o seu carro, algo que requer o uso do seguro, que você vai tirar. Então é isso aí que você vai fazer. Você tem essa conta e tendo a disciplina, né, você consegue fazer esse seguro veicular privado. E outra coisa, seja honesto consigo mesmo. Então,
Imagina o seguinte, você está pagando uma pólice de seguro para uma empresa. Todo mês você paga direitinho. Aí o dia que você bate o seu carro, você aciona a empresa, eles viram para você e falam assim, olha, infelizmente a gente não tem dinheiro para cobrir os seus gastos, a gente teve um problema aqui, precisou gastar seu dinheiro. Como é que você se sentiria? Bom, eu ficaria indignado, imagino que você também ficaria. Agora, imagina a situação, você faz o seu seguro privado, você mesmo, todo mês você tem lá a conta, né, você tem a caixinha lá na sua conta, onde você deposita o seu seguro todo mês. Mas aí o que você faz? Ah, eu não consigo juntar dinheiro, tenho dificuldade, quem consegue juntar dinheiro hoje em dia? Aí você vai e gasta o seu dinheiro. Aí o dia que você precisar, o dinheiro não está lá. Percebeu que você fez a mesma coisa com você? Você se sabotou. Então, seja honesto com você mesmo. Se você reservou aquilo ali para aquele fim, é aquele fim. Você só gasta se for para aquele fim. Então, esse seguro vai funcionar com você. Próximo slide. Então aqui, olha, eu tenho nesse próximo slide uma sugestão, é simplesmente uma sugestão, coloquei até uma observação aqui em amarelo, né? Essa simulação é apenas uma sugestão de valores. Você pode definir o valor que melhor se encaixar com a sua sugestão. Então eu vou colocar para vocês aqui o que funciona comigo, no meu caso. Então desde que eu adquiri meu veículo em 2013, eu deposito todo mês 1% do valor da tabela FIP do meu veículo como sendo o valor de seguro. Esse valor é o suficiente no meu caso. Já precisei de usar muito pouquíssimas vezes, né, raras vezes mesmo precisei, mas já aconteceu de eu precisar usar, né, esse valor desse seguro. Da última vez que eu usei mesmo, aconteceu de eu estar fazendo uma conversão numa rua, envio um motoqueiro, eu não vi o motoqueiro, e aí eu comecei a entrar. Eu tentei sair fora dele, mas a gente acabou colidindo. E aí eu tive que arcar com o prejuízo dele, porque eu tinha causado, né, um acidente. E aí eu fui e usei esse dinheiro desse seguro. Então, foi uma coisa bem prática. Já aconteceu de outras vezes também eu precisar de usar, mas foi muito raras vezes. Nesses 12 anos que eu tenho esse carro, foi muito poucas vezes que eu precisei de usar para cobrir alguma coisa. Então, olha só, a minha sugestão é essa, né? 1% do valor do carro. Então aqui, nessa tabela, eu tenho alguns exemplos. Então, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, o veículo custa R$ 6.120. Se o valor dele é R$ 6.120, 1% vai dar R$ 61,20. Aí aqui eu tenho um de 24 mil, 1% seria 240. Um veículo de 155 mil, 1% desse valor seria 1.550. Isso aqui depositando cada mês lá naquela conta, né, que eu reservei lá no PicPay, ou lá no Nubank, na caixinha, ou uma conta mesmo separada só para esse fim. Então aqui, olha, você pode usar a tabela FIP como base, para você saber o valor que você vai pagar no mês do seu seguro. Então nesse exemplo que eu coloquei aqui, no mês de janeiro o veículo valia R$ 6.131, então o seguro foi R$ 61,31. Em fevereiro ele caiu para R$ 6.117, então o seguro foi R$ 61,17. Em março ele subiu para R$ 6.178, então o seguro foi R$ 61,78. Então essa é a base que eu uso, a base do 1%. Você pode usar 2%, pode usar 1,5%, 0,5%, aí já fica a seu critério. Uma outra alternativa também, eu mostro aí no próximo slide, você pode determinar um valor fixo. Então isso aqui você pode fazer principalmente se você tem um veículo que é um pouco mais caro, um veículo novo, por exemplo. Aí você compra um veículo, o veículo custa 100 mil, então 1% de 100 mil vai dar 1.000, né? Aí talvez você não tenha R$ 1.000 para guardar todo mês reservado para o carro. Então o que você pode fazer? Determine um valor fixo. Então nesse exemplo que eu coloquei aqui, o veículo vale 155 mil, aí a pessoa determinou 250 por mês reservado ali como seguro para o veículo, colocado lá naquela conta, né, que foi reservada para fazer aí esse seguro veicular, né. No mês de fevereiro o valor caiu um pouquinho para 154.887,38, ele manteve os 250. Em março o valor subiu, foi para 155.523 e manteve os 250. É uma sugestão também que funciona, que você pode estar fazendo. Ou você determina uma porcentagem em cima do valor, ou você determina o valor fixo. É o que melhor funcionar para você. Próximo slide. Então, quais são as vantagens e as desvantagens desses dois métodos? Então, primeiramente,
Quais são as vantagens de você contratar uma seguradora? Que uma seguradora também tem as suas vantagens. Quais são essas vantagens? Primeiro, quando você contrata uma seguradora, seu seguro garante indenização em caso de perda. Seu veículo deu perda total, foi um acidente muito grave. Seu veículo foi roubado e nunca mais foi achado. Se você paga o seguro, você tem garantia de indenização total. É lógico que cada seguradora tem os seus termos, cada seguro tem, né? Então você tem que ver com a sua seguradora, se o seu seguro é parcial, se ela é total. Mas no geral, se você tem um seguro, se acontecer um sinistro com o seu carro, garante indenização em caso de perda. Uma seguradora também, normalmente, indeniza danos causados a terceiros. Aí você provocou o acidente, aí você vai ter que consertar o seu carro e o da outra pessoa. Se você não tem um seguro com a seguradora, você faz o seu próprio seguro, você vai ter que arcar com o prejuízo da outra pessoa. Se você paga a seguradora vai arcar com o prejuízo dos dois. Então tem essa vantagem. Você também conta com assistência 24 horas em serviços essenciais. Seu carro quebrou, não sai do lugar, você pode chamar o reboque, né, pela seguradora. Você não paga nada, está incluso. A seguradora vai lá com o reboque, pega seu carro e leva para a oficina, leva para sua casa. Então tem essa vantagem também. Se você faz o seu próprio seguro, você precisa acionar o reboque, você vai ter que pagar com aquele dinheiro que você reservou lá para o seu seguro veicular privado. E também, quando você paga um seguro, você tem previsibilidade financeira. O que seria isso? Você já sabe quanto você vai gastar, independente do prejuízo que você teve. Se o seu carro, por exemplo, bateu, né, aí danificou a frente do seu carro toda, vai ter que consertar. Você vai só pagar a franquia e o que exceder o valor da franquia, a seguradora vai cobrir. Simples assim. Então, por exemplo, o conserto do seu carro vai ficar 10 mil reais, aí a franquia é 3 mil reais. A seguradora arca com 7, você arca com 3, certo? Então tem essa vantagem, né? Segundo o que eu pesquisei, eu nunca tive seguro, mas pelo que eu andei pesquisando, o valor da franquia está em torno, um valor médio de 3 mil reais, mais ou menos, né? E depende muito também do valor do veículo, da seguradora que você contrata, né? Então aí é a franquia. Mesmo você pagando o seguro, se você precisa acionar essa franquia. Só que você já sabe qual é o valor da franquia. Então você já sabe, já tem uma previsão do que você vai gastar, né, se você precisar acionar a seguradora. Então por isso ela tem uma previsibilidade financeira. Só que a seguradora também tem desvantagem. Você pagar um seguro tem suas desvantagens também. Quais são elas? Eu listei aqui algumas. Olha, custo normalmente é elevado, chegando até a 6,6% do valor do veículo. Então na simulação que eu fiz para vocês de fazer um seguro privado próprio, eu sugeri aqui 1%. Mas às vezes, dependendo do seguro que você fizer, você vai ter uma despesa de 6,6%, ou seja, muito mais caro do que você fazer o seu seguro privado. Uma outra desvantagem é que ela exige o pagamento da franquia. Então, mesmo que você paga, não importa se você paga 10 anos, 20 anos, precisou de usar o seguro, você tem que pagar essa franquia. E normalmente ela não é barata, né? Segundo o que eu andei pesquisando, né, pode ser que tenha outras mais baratas. Mas o preço médio que eu achei nas minhas pesquisas é de 3 mil reais a franquia. E dependendo do dano que você tiver no seu veículo, se você for levar numa oficina particular para arrumar, talvez fique até menos do que isso, né? Segundo o que eu já ouvi falar, o que já me falaram, algum comentário, alguém que tem seguro, né, que às vezes isso pode acontecer. Às vezes o prejuízo é pequeno, nem compensa acionar, porque só o valor da franquia já vai exceder o conserto. Então tem essa desvantagem, né? Sempre que você precisar usar, você tem que pagar a franquia, no caso de reparo, né? E também tem fatores de risco, uma outra desvantagem. Então, algumas seguradoras fazem assim: se você é jovem, é mais caro; se é mulher ou idoso, é mais caro. Então eles olham muito isso, né? Se você trabalha com carro, está sempre exposto a situações que poderia ter risco de perdas ou danos, o seguro é mais caro. Então não segue uma tabela padrão, o preço é variável, né? Então, segundo as pesquisas que eu fiz, eu achei essa informação também. Então tem essa desvantagem. E tem a burocracia da análise. Meu carro foi roubado, fiz um BO e tal. Não é assim, amanhã você está batendo de carro novo de novo, não. Então, normalmente, a seguradora ela tem um prazo para te restituir.
né? Ela vai analisar a situação. Se o seu carro foi roubado, aí vai esperar para ver se o carro é achado antes de te indenizar. Então tem todo um processo, né? Então se você faz o seu próprio seguro, você tem alguma necessidade, você já tem o dinheiro em mãos. Agora na seguradora você vai ter que esperar essa análise, que pode ser um pouco demorada. Beleza, próximo slide. Quais são as vantagens e as desvantagens de você fazer o seu próprio seguro? Primeira vantagem, você recebe imediatamente quando necessário. Então o dinheiro está na sua posse, você está fazendo o seu seguro. Então você não precisa esperar a análise da seguradora para você ser reparado, porque você vai fazer a sua reparação imediatamente, né? Aquele dinheiro que você depositou lá na conta para o seu seguro do seu carro está ali para isso. Então você vai lá, vai consertar o seu carro, né? Bateu, você vai mandar consertar imediatamente, né? E aí por diante, né? Então tem essa vantagem. Segunda vantagem, em caso de necessidade pode sair mais barato do que pagar a franquia. Você não teve um dano considerável no seu veículo, então talvez você mandar consertar fica mais barato do que se você fosse acionar a franquia do seguro. Então pode ser um método mais econômico. Terceira vantagem, o seu dinheiro depositado rende juros para você e é seu. Então imagina que você não precisa usar o seguro, ou usa ele muito poucas vezes, como é no meu caso, né, que eu já precisei muito poucas vezes. Então o que acontece? Seu dinheiro está lá rendendo juros para você, enquanto ele está lá no banco, né? Por exemplo, se você pôr ele na caixinha lá do Bank, você tem rendimentos 100% do CDI, do CDB, então o seu dinheiro está trabalhando para você, é um investimento, né? Você está gerando renda passiva. Agora, se você deposita o dinheiro para uma empresa, está pagando o seguro para a empresa, você está enriquecendo a empresa, ela está tirando lucro com o seu dinheiro. E se um dia você cancelar a pólice de seguro, você não recebe aquilo de volta. No seu caso é diferente. Se você está fazendo um seguro veicular privado, aquele dinheiro é seu. A qualquer momento ele está ali para você. É outra das vantagens. E outra vantagem é o custo mais baixo, que eu já falei aqui. Mas tem algumas desvantagens. A principal desvantagem que eu acho é que em caso de perda total ou roubo, você talvez tenha apenas parte do valor do seu veículo. Então você não consegue reparar o seu prejuízo completamente. Se você paga a seguradora, ela vai ali arcar com o seu prejuízo. Mas se você faz o seu próprio seguro, e o seu veículo foi roubado, por exemplo, talvez você não tenha o valor inteiro. Aí você vai ter que inteirar outra parte para você conseguir ali resolver o seu problema. Então por isso que eu falei, se você tem um veículo que é caro, tem um valor maior, talvez compensa você pagar uma seguradora, né? No meu caso, por exemplo, vou dar exemplo para vocês entenderem isso. Tem mais de 12 anos que eu faço esse método, né? Que eu faço o meu próprio seguro. Se eu perdesse o meu carro hoje, eu teria que inteirar 40% do valor para me comprar um carro do mesmo preço. Ou seja, em 12 anos eu ainda não tenho o valor completo do meu carro, porque eu deposito 1% todo mês para fazer esse seguro. Então essa é uma das desvantagens desse método, né? E a outra desvantagem é que se você precisar usar o seu seguro mais vezes, igual eu mencionei para vocês aqui, se você é um motorista que dirige, gosta de sentir adrenalina, correr, desrespeitar a sinalização, e aí você, de vez em quando você bate em alguém, seu carro anda todo amassado, né? De vez em quando você sofre algum problema por causa da sua maneira de dirigir. Aí se você é assim e tem muitos incidentes com o carro, rapidinho você vai gastar com o dinheiro do seu seguro e ainda vai ter que inteirar do bolso. Então aí seria vantagem até você pagar uma apólice de seguro. Essas são algumas das desvantagens. Próximo slide, por gentileza. Então, quando é que se justifica você ter uma apólice de seguro em vez de fazer o seu próprio? Então a sugestão que eu dou para vocês, né, tá aqui no slide. Se você trabalha com carro e constantemente está sujeito a ter algum imprevisto, faça um seguro, contrate uma empresa, faça uma apólice. Se você mora numa área, né, ou você numa região que tem muito roubo de carro, talvez justifique também você fazer uma apólice. A sua maneira de dirigir também coloca você em situação que você pode vir a ter um prejuízo com o seu carro, paga o seguro. Você possui um veículo de alto valor, paga um seguro. Agora, quando você pode fazer o seu próprio seguro? Próximo slide. Então, se você não trabalha com carro, usa só para fins pessoais, não usa ele frequentemente. Você mora num bairro tranquilo, com baixo índice de furtos e roubos. Você é cuidadoso, respeita a sinalização, né, não é de cometer excessos no trânsito.
e possui um carro popular, um carro de valor mais baixo, então talvez seria interessante você considerar essa opção de fazer o seu próprio seguro. Então, já uso esse método já por 12 anos, tem funcionado comigo, achei interessante compartilhar aqui com vocês, né? Espero que esse método ajude você aí a decidir qual é a melhor opção para você e espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe aí o seu comentário, o que você achou, se você faz isso, né? Se você já teve essa ideia de fazer o seu próprio seguro, deixe os comentários aí para mim que eu vou ler o que você escreveu. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima semana, onde estarei de volta trazendo mais um conteúdo para você.